Pessoal, bom dia. Professor Antônio Carlos, mais uma vez com vocês aqui, gravando uma aula para deixar para vocês, reforçar o conteúdo dentro do pós-médio. E eu quero desde já falar para vocês sobre as plantas, o reino Plantae. Lembra lá, como nós estudamos lá no começo, sobre as categorias taxonômicas, temos o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e também a espécie. E aqui dentro do reino Plantae, não vamos falar filo, vamos falar superdivisão ou divisão. Então, divisão, superdivisão e divisão. Então, nós temos aqui a superdivisão briofita ou briófitas. Então, nós temos a superdivisão das briófitas. E sobre ela nós vamos falar. Dentro da superdivisão briófitas, temos as hepáticas. Temos hepáticas, os musgos e os antoceiros. 3 grandes grupos nós temos dentro das briófitas. 3 grandes grupos. Quais são eles? As hepáticas, os musgos e os antoceiros. A ordem não importa, tá bom? Então, nós temos aí, primeiro grupo, as hepáticas, ou hepatofita. Essa plantinha minúscula, parecendo um alfacezinho, melindroso, só que pequenininho, tá? Vive em lugares úmidos, muito úmidos, de boa qualidade ambiental. Nossa região quase nós não vemos, porque o ambiente já está bem degradado, mas não é tipo da nossa região também. E temos os antoceiros, é um pequeno talinho que nasce dentro da terra. Pequenininho também, certo? Antessorofita é o nosso filo, tá bom? E por último, os musgos. Essa estrutura formando um tapete verdinho, né? Em lugares úmidos. Ou nesse tempo seco, agora você não vai quase observar mais. Mas lá perto da pia, naquela região úmido, você consegue ver um tapetinho verde. Aqui lá são os musgos, tá? E aqui nessa aqui tem uma fotografia aumentada, dá para você ver o talinho do musgo e o órgão reprodutor dele, a estrutura reprodutora, tá ok? Então, nós temos aí 3 grandes grupos, os musgos, os antoceiros e as hepáticas dentro das briófitas. Características das briófitas. Como que são caracterizadas as briófitas? Elas, primeira característica, são criptógamas, ou seja, elas não produzem flor, nem certo, nem semente, nem fruto. Então não tem nada disso. Apresentam rizóide, cauloide e filóide. Então não tem caule, não tem folha, não tem fruto, sabe? Mas eles têm rizóide, cauloide e filóide. E é uma projeção para se formar aí mais na frente, no próximo grupo já, o caule, raiz e folha, certo? E só vivem em lugares úmidos e dependem para a sua reprodução. São avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. Os vasos condutores de seiva são floema e xilema, que nós vamos ver mais na frente, nas plantas seguintes, tá? Nesse grupo aqui, briófita, não tem vasos condutores, são avasculares. O líquido passa de uma célula para outra por difusão, certo? E são sensíveis à poluição. Então, a má qualidade do ambiente vai secar, vai mudar a cor do bicho lá, da planta, certo? Então, eles são sensíveis à mudança do ambiente. As briófitas se reproduzem como? Como que acontece a reprodução das briófitas? A reprodução pode ser assexuada, ou seja, não precisa de outro parceiro, não precisa do outro. Ele pode ser reproduzido da seguinte forma. Fragmentação. Você pode fragmentar, picar uma briófita, cada pedacinho vai produzir um novo ser. E propágulo vegetativo. A própria plantinha libera uma estruturazinha que é chamada de propágulo, ele cai e germina. Então, ele vai preservar as mesmas características da planta, certo? Então, vai ser tipo um clone, praticamente, do organismo.
E na reprodução sexuada acontece por metagênese. O que é metagênese? Alternância de geração. Então aqui nós temos uma fase que é o gametófito e uma fase que é o esporófito. Isso é alternância. O gametófito é haploide, N, né, o N quer dizer haploide, e o esporófito é diploide, 2N, certo? Esse 2N é o número de cromossomos, certo? Nossa espécie, por exemplo, na espécie humana, o espermatozoide é haploide, o cromossomo está em dose simples, tem um de cada tipo. Já na nossa célula, depois da fecundação, temos 2 cromossomos de cada tipo, um veio do pai e outro veio da mãe, certo? As células são diploides. Agora aqui, você vê um exemplo de uma briófita, que é um musgo. Aqui é um musgo. O gametófito é a plantinha, certo? E essa parte ela vai desenvolver depois da fecundação, que é o esporófito, certo? O esporófito só se forma pós-fecundação na plantinha. Então você vê a plantinha com esse pendúculozinho, porque já aconteceu a fecundação e nasceu o pendúculo sobre ele. E agora, nós vamos ver então a reprodução desses bichos, plantinha. Na reprodução, na fase gametofítica, nós temos, olha, o gametófito, que é a plantinha. Lá na plantinha vai produzir uma estruturazinha chamada de gametângio. E no gametângio forma ainda outra estrutura, que é o anterídeo. E esse anterídeo vai produzir um anterozoide. Isso na planta masculina. Então, aqui nos musgos, lá tem uma plantinha que é masculina e outra que é feminina, certo? O gametófito feminino vai produzir o gametângio, uma estrutura. Dentro do gametângio vai formar o arquegônio, e o arquegônio vai produzir a oosfera. Então, a plantinha, que é o gametófito masculino, produz o anterozoide. E a gametófito feminino, vai produzir a oosfera, certo? Ok? Que é o gameta feminino. E aqui nós temos, olha, o gametófito, que é a plantinha. Essa parte verdinha, cheia de folhinha, é a plantinha. Nele vai se formar o esporófito, só após a fecundação. O gametófito é haploide. Já após fecundação, olha só, aconteceu fecundação, o anterozoide fecundou a oosfera, e aqui em cima, essa estrutura vai ser formada. Isso aqui acontece no topo dessa planta, olha. Aí, após a fecundação, formou uma estrutura diploide, que é o esporófito. No esporófito, forma uma estrutura chamada calíptra, que é o cápsula. Lá dentro acontece meiose, que observa aqui que ela é diploide, aconteceu após meiose, que é a divisão reducional, formou o esporo. O esporo cai em lugar úmido, forma novamente o gametófito masculino e gametófito feminino. No gametófito masculino forma o anterozoide, que é o gameta masculino aqui, ó, certo? Ele cai numa plantinha feminina, vai fecundar a oosfera e o ciclo recomeça, ok? Aqui, resumidamente, gametófito, que vai ter o anterídeo e o arquigônio, nele se forma, no anterídeo forma o anterozoide, no arquigônio forma a oosfera, aconteceu a fecundação, formou o esporófito. O esporófito diploide, acontece a meiose lá na calíptra, formou os esporos germina, originando novamente o gametófito. Importância das briófitas. As briófitas são muito importantes para nós, né? Porque elas preparam o ambiente para outras plantas, né, virem. Elas, né, servem como as plantas pioneiras, trazendo umidade, trazendo carbono, matéria orgânica, certo? Em regiões isoladas, né, elas ali vão chegar ali e vão produzir também uma almofada para receber as sementinhas que ali vão cair, certo? Elas também servem como microclima para a futura planta, fornecendo umidade, fornecendo, certo, nutrientes para as futuras plantas caírem ali, semente, etc. Serve também como enfeite, né, na jardinagem, certo? Muito utilizado na jardinagem, os musgos. São também usados como bioindicadores. Olha, a musgo mudou de cor, tem que estar mudando. Aconteceu alguma coisa, está secando, a umidade caiu. Então,
Combustível. Alguns fungos da espécie Sphagnum, ele produz, né, por fermentação, produz um tipo de uísque, também produz combustível, que é o álcool, o etanol. Ok? Então, por hoje